Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos. Vamos explorar agora 4 conceitos que são fundamentais para que possamos compreender o estudo da natureza humana em Santo Agostinho e em Tomás de Aquino. Nós só precisamos tomar cuidado porque não necessariamente as considerações a respeito de um desses conceitos se aplicam aos dois filósofos. Há divergências entre eles. Então presta bastante atenção para você não misturar os dois conceitos e aquilo que cada um dos filósofos pensa a respeito deles. Os 4 conceitos são, primeiro, um estudo a respeito da natureza humana. Ambos vão tentar responder a seguinte questão: o que é o homem? Depois, um estudo a respeito da liberdade humana. O homem possui liberdade? Sim ou não? Será que Deus concedeu liberdade ao homem? O livre-arbítrio, ele é pleno ou ele é parcial? Terceiro conceito são as virtudes. E o quarto e último conceito, as leis. Então, o estudo da natureza humana se desenvolve em torno desses 4 elementos. Primeiro elemento, a natureza humana, o que é o homem? Bom, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino vão chegar a um entendimento a respeito do que é o homem. O homem não é um ser divino, não é um semideus, um deus, não é nada disso. O homem é um ser racional. O homem é aquilo que Aristóteles falou, o homem é um animal político, é um animal que pensa. Por ser uma natureza racional, veja, isso é uma identidade ontológica, portanto, o homem é capaz de fazer escolhas, de tomar decisões, porque ele é racional. Toda ação humana é sempre uma ação livre. Isso é fruto da racionalidade humana. Se o homem não fosse livre, o homem também não poderia ser racional, porque a privação da liberdade fere a natureza racional do homem. Então, o homem é uma natureza racional, é um ser que pensa e age de forma livre, que age sempre motivado por uma intenção, o que faz dele automaticamente responsável por suas ações. Então, o homem é responsável por aquilo que faz, porque ele possui uma natureza racional. Isso, inclusive, possibilita a defesa do argumento do juízo final. Haverá um juízo final. E só poderá haver um juízo final justamente porque o homem possui uma natureza racional. Que não seria justo um julgamento final, um juízo final, se o homem não fosse dotado de racionalidade para fazer as suas escolhas. O segundo ponto é a liberdade humana. Visto que o homem é um ser racional, que pode fazer escolhas, que pode conduzir a sua vida, movido sempre por uma intenção, essa liberdade da qual o homem desfruta, ela é uma liberdade parcial ou total? Deus põe freios na liberdade humana? O livre-arbítrio humano, veja um conceito agostiniano, o livre-arbítrio humano, ele sofre interferência da vontade divina? A presciência de Deus, a capacidade que Deus tem de prever o futuro, faz com que Deus reduza a nossa liberdade para evitar algumas ações que Deus considera inadequadas? Sim ou não? Bem, a liberdade humana é plena. O homem é livre para fazer o que ele quiser. A liberdade humana é um bem concedido por Deus aos homens, para que o homem possa escolher livremente. A presciência divina não reduz a liberdade humana. O homem pode escolher, lembrando-se sempre que é responsável pelas escolhas que faz. Esse ponto é extremamente interessante, porque neste exato momento, Santo Agostinho, ele começa a perceber um problema que existe na teologia, mas também na filosofia nascente, na filosofia medieval nascente, que é o problema do mal.
Como pode Deus, que é o sumo bem, ter criado ou gerado algo que é tão contrário à sua própria natureza? Como pôde Deus ter gerado algo que nega a sua própria essência, que é o mal? Agostinho se incomodou durante muito tempo com essa questão, pensou, estudou, leu muito a respeito disso, até porque Santo Agostinho veio de uma corrente maniqueísta, onde esse tema era uma das pautas discutidas pelos maniqueus. Santo Agostinho, quando estuda o livre-arbítrio, ele percebe que o mal tem origem na liberdade humana e não em Deus. Isso faz com que Santo Agostinho afirme que o mal não existe. O bem existe. O bem possui uma essência. O bem é uma realidade, é o próprio Deus. Agora, o mal não. O mal é apenas a ausência de Deus. O mal se manifesta sempre e cada vez que o homem diz não a Deus, por meio do seu livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio é ambivalente. O livre-arbítrio é uma bênção concedida por Deus aos homens, é uma graça, uma dádiva divina, mas pode se tornar também a origem de todo o mal, porque o homem pode, por meio da sua liberdade, fazer más escolhas. Ainda assim, o homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, ele tem condições de perceber, a situação concreta que ele está vivendo e fazer escolhas adequadas, ou, às vezes, também escolhas inadequadas. Veja, esse é o terceiro ponto, as virtudes. Quando o homem faz uma boa escolha a partir do seu livre-arbítrio e da sua natureza racional, o homem se torna virtuoso. Quando o homem faz más escolhas a partir do seu livre-arbítrio e da sua natureza racional, ele se torna vicioso. É importante observar, e esse ponto merece nossa atenção, que neste quesito das virtudes humanas, há uma divergência importante entre Agostinho e entre São Tomás de Aquino. Santo Agostinho era um tanto quanto pessimista com relação à possibilidade do homem se tornar virtuoso. Santo Agostinho acreditava muito na força do pecado original e ele tinha em mente que o pecado original acabava marcando o homem de tal forma que o homem não tinha condições de fazer o bem, né? Tem até lá uma fundamentação bíblica que vai dizer que nós não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. E Santo Agostinho acreditava nisso. O pecado original marcou o homem, de tal modo que o homem é inclinado para o mal, é propenso a fazer más escolhas. Essa visão antropológica pessimista do Agostinho, em boa medida, ela acaba sendo prejudicial para o desenvolvimento do homem e das suas relações políticas, jurídicas e sociais. Ainda assim, São Tomás de Aquino retoma essa discussão agostiniana e vai dizer que, de fato, o pecado original é uma doença que fere o homem. Mas, para Tomás de Aquino, o pecado original é uma doença que pode ser tratada. Não é uma doença que leva à morte necessariamente. Ela tem cura, ela pode ser tratada, de tal modo que o homem tem, sim, condições de se tornar virtuoso, superando a sua condição original de pecador. Isso se dá por meio da natureza racional do homem. O homem, por meio da sua natureza racional, pode fazer boas escolhas, e fazendo boas escolhas, o homem tem condições de se tornar virtuoso. Quais seriam as virtudes para Tomás de Aquino? São, em boa medida, aquelas mesmas virtudes que o Aristóteles já havia apresentado anteriormente numa obra chamada Ética Nicômaco. Então, Tomás de Aquino recupera aquela teoria das virtudes do Aristóteles, que são basicamente dividida em duas formas de virtude. As virtudes intelectuais ou dianéticas e as virtudes éticas ou morais. Então, para Aristóteles, haviam dois tipos de virtude. As intelectuais ou dianéticas,
as morais ou éticas. As virtudes dianéticas, para Aristóteles, elas eram resultado do ensino. Você aprendia e se tornava virtuoso. As virtudes éticas ou morais eram resultado da prática, uma prática reiterada, uma prática que você realizava repetidas vezes até que se tornava um hábito e você adquiria a virtude. Tomás de Aquino retoma essa ideia, preserva essa classificação de dois tipos de virtude, virtudes intelectuais e virtudes éticas, mas Tomás de Aquino percebe que falta aí uma terceira relação de virtudes. Porque, veja, tanto as virtudes dianéticas quanto as virtudes éticas, ambas dependem de um esforço humano para se realizar. O homem tem que aprender, o homem tem que praticar. E Deus não participa. Lembra lá do vídeo anterior que nós falamos que é uma relação de complementariedade entre as duas naturezas, a natureza do Criador e a natureza da criação? Pois bem, Deus participa, Deus ajuda a sua criação a se tornar virtuoso. Tomás de Aquino então coloca uma terceira coluna para completar esse quadro das virtudes. Então ficou lá as virtudes dianéticas ou intelectuais, as virtudes éticas ou morais e agora uma novidade, as virtudes que Tomás de Aquino classifica como teologais. As virtudes teologais não são resultado nem do ensino, nem da prática, mas são resultado da graça de Deus. Deus concede ao homem três virtudes teologais para que o homem possa viver bem. Quais seriam essas três virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. Das três, a maior é a caridade. A fé, a esperança e a caridade. Bem, com isso, então, Tomás de Aquino conclui esse estudo das virtudes humanas. Mas como o São Tomás de Aquino, isso também se aplica apenas a Tomás de Aquino, como ele percebe que nem todo homem consegue ser virtuoso, há homens que são viciosos, há homens que fazem más escolhas de forma consciente ou inconsciente. É necessário que exista na sociedade, na comunidade organizada, um mecanismo de limitação da conduta humana. E aí Tomás de Aquino vai sugerir que sejam estruturadas leis que sejam capazes de limitar a conduta humana. Disso resulta uma classificação inédita e fantástica das leis feitas por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai dizer que existem 4 diferentes tipos de lei. Há um primeiro tipo de lei que é chamada de lei eterna. Um segundo tipo de lei que é chamada de lei natural. Um terceiro tipo de lei chamada de lei humana. E por último, uma quarta e última classificação da lei, que é a lei divina. A lei divina. Bem, o que é a lei eterna? A lei eterna é aquela lei que governa o cosmos. Veja que o universo, ele obedece uma ordem. Veja como os astros se movimentam de forma ordenada. Veja o movimento da Terra em torno do Sol. Tem um tempo, é uma coisa ordenada. O que governa esses movimentos do universo, dos astros do universo, é uma lei. Tomás de Aquino chama de lei eterna. A lei eterna é o plano racional de Deus. Deus tinha essa lei, o seu intelecto, e colocou ela em prática no momento que criou todas as coisas. Essa lei eterna, como o nome já sugere, ela é eterna, porque sempre existiu na mente, no intelecto divino. Ela é universal, porque ela abrange todo o universo, e é imutável, é uma lei que não muda. Dessa lei eterna decorre uma segunda lei, que é a lei natural. A lei natural, os gregos já estudavam ela. Dentro do homem há uma lei. Nós sabemos que algumas coisas nós não devemos fazer. Essa lei que está dentro do homem, que não é uma lei escrita, mas é uma lei que nos foi dada por Deus, ou os gregos diriam, pelos deuses, essa é uma lei natural.
Essa lei natural nos ensina fundamentalmente que nós devemos fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Esse é o princípio fundamental da lei natural. A lei natural, ela é eterna também, porque sempre existiu, né? No intelecto divino também. Ela é universal, porque ela vale para todos os povos, todas as culturas, não importam as diferenças. E ela é imutável. Ela não muda. Ela foi, é e será sempre a mesma. Tá? Com relação a essa terceira característica da lei natural, ser imutável, aqui Tomás de Aquino ele abre algumas exceções. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque não é o momento, mas de fato, né, ele leu Aristóteles e ele vai dizer, ó, talvez possa ser que a lei natural, em algumas circunstâncias, ela sofra uma mudança. Mas, via de regra, ela é imutável. Bem, há uma terceira lei, que é a lei humana. É o direito positivo, são as leis do Estado, que servem para regular a vida em sociedade. A lei humana, ela deve ser formulada pela coletividade. A lei humana só é justa e legítima quando visa o bem comum. E por último, há uma quarta e última lei, que é a lei divina. Como o homem, na tradição teológica, filosófica cristã, o homem cristão, a mulher cristã, não tem um fim natural, mas ele tem um fim sobrenatural, porque ele vai passar dessa realidade para uma outra realidade, uma Páscoa, uma passagem. Há de se ter uma quarta lei, que é a lei divina. A lei divina dá conta do fim último do homem, da sua realidade final. Trata-se da questão escatológica, o fim último do homem. A lei divina são os 10 mandamentos, a lei revelada pelos evangelhos, e se resume em uma máxima que diz que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Ali está o resumo de toda a lei divina. Então veja, concluímos aqui, é claro, minha gente, de forma muito superficial, porque seria impossível dar conta de tudo isso em 10 minutos, mas nós vimos aqui 4 conceitos que juntos nos ajudam a estudar a natureza humana em Agostinho e Tomás de Aquino. Em que pesem as diferenças de Agostinho e de Tomás de Aquino, nós vimos que em vários pontos eles convergem. Então nós vimos a natureza humana, que é uma natureza racional. O homem é imago Dei, imagem de Deus, é imperfeito, é pecador, mas Tomás de Aquino vai dizer que o homem pode se tornar melhor. Nós vimos a liberdade humana. Deus respeita a liberdade humana, porque se Deus não respeitar a liberdade humana, Deus fere a racionalidade humana. Então o homem é livre, o livre-arbítrio é uma graça, é uma dádiva concedida por Deus aos homens, mas pode se tornar a origem de todo o mal. O mal, eu falei e retomo essa ideia, o mal não existe. Não existe o mal em si, o mal é apenas a ausência de bem. Deus não teria criado algo tão contrário à sua natureza. Então, o mal é apenas fruto do livre-arbítrio utilizado de forma inadequada. Mas quando o homem usa bem a sua liberdade, ele pode se tornar virtuoso. Terceiro conceito, o homem pode ser virtuoso, ensina Tomás de Aquino, fazendo escolhas corretas. As virtudes são intelectuais, morais e teologais, 3 tipos de virtude. E por fim, como nem todo homem é capaz de ser virtuoso, é necessária a lei. E a lei regula a conduta do homem em sociedade, sendo classificada em 4 tipos de lei. Lei eterna, lei natural, lei humana e lei divina. É isso. Esse é o estudo do homem no período medieval. Um grande abraço a todos e até a próxima.